Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas à nossa live semanal de toda terça, 8h30 da noite, aqui no meu Instagram. Temos a nossa live Aceleradores do Aprendizado. E, para quem está chegando agora, quem é novo, nessa live, o que a gente ensina? Eu vou ensinar para vocês vários métodos ou recursos extras e algumas dicas para você acelerar o seu aprendizado de inglês e estudar de forma muito mais inteligente, tá bom? E quem não me conhece ainda, eu sou Gabriel Assunção e é isso que eu faço. Eu ensino pessoas a ficarem fluentes em inglês para estudar ou morar fora, beleza? E nessa live aqui você vai aprender justamente isso. Formas de acelerar o seu inglês e estudar de forma muito mais eficiente para chegar no teu objetivo. E no tema de hoje, dia 25 de outubro, nós temos o tema muito pedido, que é como começar a aprender inglês. Cara, olha, eu tive muito pedido por isso, porque, como eu falei aqui no Aceleradores do Aprendizado, eu não falo do método em si, às vezes eu até falo, mas no geral, o que eu trago para vocês? Eu trago formas extras, recursos extras, aplicativos, dicas, como melhorar uma coisa, como melhorar uma parte do seu estudo. São dicas que às vezes te perde, você não tem essa noção, que às vezes está impedindo de você estudar 2, 3, 4, 5 vezes melhor. Só que uma dúvida recorrente é: Gabriel, ok, beleza, é uma dica top para eu melhorar minha pronúncia, mas eu não sei nem como começar. Eu não sei nem como eu começo, eu tô perdido, eu tô completamente louco. Eu não sei o que eu tô fazendo no inglês, eu tenho que começar, eu vejo as dicas, eu consumo muito seu conteúdo, mas eu não sei começar. Então, se você, meu caro, não sabe como começar a estudar, essa live é para você. Mas se você fala, pô, mas Gabriel, e eu já estudo inglês, já comecei a estudar, eu tô aqui treinando, tentando aprender, essa live também é para mim? Também é para você. Não é 100% específica, feita tailor-made, uma expressãozinha em inglês que a gente usa, que é feito sob medida. Porém, grande maioria das pessoas que chegam para mim, que já estudaram ou estudam inglês, elas têm muito, mas muito a aprender do básico. Que às vezes a falta de resultado que você está tendo, ou melhor, o resultado que você não está tendo, vai vir de um básico que não está sendo feito de uma forma ideal. Igual eu sempre falo para vocês, eu falei que eu não falo de método, mas eu sempre dou um en passant para que a gente possa ensinar a forma mais eficiente de aprender, ou pelo menos a forma percebida mais eficiente. Então, se você já estuda inglês e está estudando inglês, essa live também é para você, porque eu vou ensinar como você pode revisitar o seu básico, como você pode ver o arroz com feijão, que a gente chama, que é aquilo que vai te dar resultado. Se você aplicar aquilo, aquela fórmula, quase uma fórmula, aquela estrutura, você vai conseguir servir. Então, às vezes, você já está mais no intermediário, aprendeu gramática na escola, ou sei lá, mas você deixou de lado esse básico de um bom método eficiente, que é o que está te impedindo de chegar na fluência. Então, se você ainda nem começou, perfeito, essa live foi feita para você. Mas se você já começou, mas ainda tá meio... não tá tendo o resultado que você esperava, quer aprender a estudar melhor, quer revisitar o jeito que você estuda, porque ou tá chato, você aprende muita gramática, ou não tá dando certo, essa live também é para você, tá bom? Então, é uma grande oportunidade para vocês revisitarem toda a estrutura do aprendizado de vocês. Porque eu vou tintim por tintim aqui, o que você faz do início, como é que você começa, e como é o método que você tem que usar mesmo na meioca ali, né? Na estrutura que você vai fazer no aprendizado depois que você já tiver começado. Porque não adianta também a gente só falar como começa e depois eu não te ensinar como dar continuidade, certo? Não vai ser o foco vai ser naquele start, o que você pode fazer para começar muito bem, como é que você pode fazer para começar de uma forma, começar com o pé direito, não é mesmo? Mas eu também vou dar várias diretrizes para que vocês possam seguir sozinhos estudando até pelo menos aí um bom intermediário ou conversacional, tá bom? Então, vamos lá. Ó, quem já está mais acostumado com a live sabe que eu sempre também dou uma indicação do que você não vai ver aqui. É o que não é essa live. Por exemplo, vou dar um exemplo meio tosco, mas... gente, essa live não é de memorização. Hoje a gente não vai falar de recursos extras de memorização. A gente não vai falar de método em específico de aprendizado, vários métodos. Não. Eu vou dar uma en passant do método que eu julgo ser muito eficiente, que é o método que eu desenvolvi.
mas eu não vou falar especificamente do aprendizado, mitos do aprendizado, por que que esse aprendizado funciona, não é isso. Eu vou ensinar vocês como começar com o pé direito, começar de uma forma eficiente, para já preparar todo o terreno, para depois você aplicar mais técnicas avançadas, sendo que você já teve um bom começo, já tem uma estrutura, os pilares da tua casa todo montadinho, para depois você vir e botar o telhado. Mas a gente não vai ensinar como faz o telhado nessa live, tá bom? A gente vai ensinar a estrutura, preparar o terreno para você ter um começo muito eficiente, beleza? A gente também vai falar para você que já está no intermediário, que já vai falar do método eficiente para que você desenvolva muito bem o seu inglês. E também, talvez, alguns dos pequenos motivos do qual está atrasando um pouco aí o seu resultado. Tá? Porque se tem uma coisa que o pessoal tem com o inglês, que eu sei que você que está me assistindo ainda tem um pé atrás, é das experiências, vem das experiências passadas. Se você está pensando agora, cara, Gabriel, beleza, mas eu já tentei tanto aprender inglês, por que agora seria diferente? Eu entendo que tem esse estigma com aprender inglês, que é muito difícil, ou que você já tentou e não conseguiu, então não é pra você, que você nasceu sem jeito, ou que você é muito velho para aprender. Então, todas essas situações, se você se encaixa nessas situações, essa live vai ser uma grande oportunidade para você ter um recomeço com o inglês, certo? Para você deixar que haja uma redenção da tua relação com aprender inglês. Então, se você é um cara, fala, não, mas Gabriel, eu tô estudando, eu já tenho um bom método, eu já sou avançado, eu tá tudo certinho, eu tô aprendendo. Então essa live realmente não é para você. Essa live é mais focada naquela pessoa que ou é iniciante, ou é básico, tá começando, ou está frustrada porque o método atual de ensino que está utilizando no resultado esperado, tá bom? Então, fica aqui comigo porque eu entendo essas frustrações. Eu já fiz mais especificamente outra live para falar disso. Eu não sei se a gravação está disponível ainda, tá bom? Mas eu fiz outra live. Todas as gravações das minhas lives estão aqui no Instagram e também estão lá no meu YouTube, Gabriel do Inglês, tá bom? Se você quiser entrar lá, é só você procurar meu canal, Gabriel do Inglês, e procurar o título da live. Se eu não me engano, o título dessa live é se existe dificuldade, se realmente existe dificuldade para aprender inglês e como superar essas barreiras. Nessa live eu falei mais detalhadamente de todos esses problemas, como eles surgem, se é verdade ou se não é, como é que você consegue contornar essas dificuldades. Mas se você tá com esse problema, eu vou ensinar assim a você ter um recomeço com o inglês. Se você já estudou, se você não começou a estudar e se você ainda estuda e tá insatisfeito com o jeito que você tá aprendendo as coisas, tá bom? E de novo, gente, tem uma coisa que o nego sempre fala que não, Gabriel, nem vou começar a aprender inglês porque é muito caro. Não, totalmente de graça aqui. Teve um comentário que uma pessoa me perguntou quanto custam essas lives e nada, gente, é totalmente de graça. Toda terça-feira aqui vai ter essa live, tá bom? Então, ó, eu vou falar agora uma frase que eu sempre gosto de trazer para vocês. É uma frase que eu me conectei muito, principalmente com uma pessoa que gosta de preparação, né? Desde pequeno, minha mãe me chamava de velhinho na viagem, porque eu gostava de estar com tudo planejado antes de sair de casa. É sério, numa viagem, uma criança numa viagem, acho que eu estava em Santa Catarina, e eu não queria deixar a minha mãe sair do hotel sem que tivesse o dia planejado. Então eu sou esse tipo de pessoa, e essa frase representa muito bem o que a gente vai aprender aqui hoje. Essa frase de Abraham Lincoln, sempre mudam o número de horas, mas o significado da frase é esse aqui. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 dessas horas afiando o meu machado. Foi o que Abraham Lincoln disse. E o que essa frase quer dizer? Que se você gastar tempo suficiente na preparação do ato, o realmente fazer, que é cortar a árvore, vai se tornar muito mais fácil e muito menos trabalhoso. Quem aí já trabalhou com faca de cozinha? Faca de chefe, aquela facona. Cara, quem já trabalhou mesmo com uma faca de chefe, trabalhar, que eu digo trabalhar na cozinha, tá? Não precisa ser trabalhar no restaurante, não, é usar a faca. É muito mais difícil você trabalhar e usar uma faca cega do que uma faca extremamente afiada. Óbvio, você tem que respeitar, você tem que ter cuidado.
mas a faca afiada vai fazer o trabalho muito melhor. Então é isso que eu quero que vocês façam. Antes de começar mesmo, sentar a bunda na cadeira e falar, Gabriel, desculpa, vou falar para você, senta e estuda isso, a gente tem a ação de afiar o machado. Então, trabalhar com o machado afiado é infinitamente mais fácil de cortar a árvore se o teu machado estiver afiado. Senão talvez você vai ficar 8 horas batendo com o machado cego na árvore, você vai se machucar e não vai conseguir cortar essa árvore. Então, sempre antes, a gente começa com a parte de afiar o machado, que em si pode parecer besteira, porque você não está aprendendo inglês, você não está, mas Gabriel, eu quero aprender a mão na massa, quero saber como é que estuda. Mas antes você tem que afiar o teu machado. É isso que eu acho um dos piores erros do nosso sistema educacional hoje. A gente não é ensinado a estudar. Ninguém afia o nosso machado. Ele está com o machado cego na nossa mão e manda a gente cortar a árvore. Então, eu queria que vocês internalizassem isso, porque a preparação, que às vezes é negligenciada, vem com uma importância muito grande, principalmente no aprendizado de inglês. Então, se você já é antigo, se você já vê a live há mais tempo, você vai ver que eu já falei essas frases, né? Em quase todas as minhas aulas, às vezes eu trago essa frase aqui porque eu gosto muito dela. Então, por que eu estou falando isso? Porque o primeiro passo, os 2 primeiros passos, vai ser afiar o machado para que você tenha um começo bem efetivo, bem afiado. Primeiro de tudo, o que eu quero que você faça? Você precisa determinar o seu nível de inglês. Óbvio, se você está no caso do iniciante, do que nunca aprendeu inglês, nunca tentou, nunca começou, é óbvio que você é um básico ou você é um iniciante. Mas a grande maioria das pessoas aqui do Brasil já tiveram contato com o inglês. Então, se você passou por um cursinho, se você passou pela escola, se você passou, sei lá, estudando inglês pela internet, você vai ter um certo nível de inglês que vai influenciar em como você vai estudar. Então, é muito importante que você determine, antes de começar, lembra, afiar o machado, o teu nível de inglês. Eu tenho uma live também específica para esse tópico, mas eu vou falar de forma muito simplificada como é que você faz. Se você está começando hoje a aprender inglês, começou há pouco tempo, ou já estudou só num cursinho no colégio, mas você não entende nada, você não consegue se apresentar, você não sabe falar a sua idade, você é básico e iniciante, tá bom? Se você já entende bastante coisa, já consegue se apresentar, já consegue falar a sua idade, já consegue falar de onde você é, onde você mora, essas coisas bem básicas de apresentação, você já está ali no pezinho no intermediário. Você já consegue botar uma série e entender uma parte, você já tem um conhecimento de inglês, certo? Depois disso, e, de novo, gente, isso aqui é meu jeito de nomenclatura. Não tem nada a ver com nomenclatura oficial, prova de proficiência, nada disso, tá? É o jeito que eu uso para determinar mais ou menos o nível de inglês. Então, se você tá no intermediário para cima, que é o avançado, que eu chamo, você já é um pouco mais avançado, mas você ainda não é fluente, você ainda não tá fluente conversacional, você só tem um inglês mais avançado, que é, você consegue sentar e escutar uma série e entender. Você consegue falar um pouco sozinho em inglês, mas você não tem aquela prática de conversar em inglês. Mas você entende a grande maioria dos conteúdos que você vê. Você já é avançado, certo? São os 3 níveis que é bem simplificado, certo? Eu tenho uma live que eu falo melhor disso, mas não é rígido. Você não tem como apontar exatamente um nível de inglês. Tem até um nível internacional que eles dizem que é tipo A2, C2, aquelas coisas lá. Mas é difícil você... É igual você chegar para uma pessoa e dar um nível que ela tem de bom motorista. É muito difícil você saber o quão bom exatamente, numa escala, a pessoa é motorista. Tipo assim, ela pode ser uma boa motorista, ela pode não saber dirigir, ela pode dirigir bem, mais ou menos, ela pode dirigir com mau cuidado. Então você consegue determinar essas coisas, mas um nível exato é muito difícil. Então não é rígido. Quando você for passar por essa primeira fase de aprendizado, antes de começar a estudar, lembra que não é rígido. Você só precisa saber mais ou menos qual é a sua proficiência e o seu contato com o inglês, tá bom? Não tem rigidez, é só um parâmetro para você saber onde você vai começar no teu estudo. Então, ó, para que
que a gente vê o nosso nível? Eu vou falar uma comparação aqui. Eu sempre gosto de comparar com academia e dieta, porque é uma coisa que eu tô mais ligado agora, tô gostando mais. E querendo ou não, ela tem um pezinho ali parecido com o inglês. Que qual é? Se você vai no nutricionista, para você saber quantos quilos você tem que perder, você tem que saber quanto você está pesando. Você tem que saber quanto de gordura você está no corpo. Você tem que saber quanto de músculo você tem no corpo. Para que você possa traçar um objetivo eficiente e você consiga medir a sua evolução. Então, além de você saber, por exemplo, cara, se você está obeso, se você tem obesidade, o cara não vai te botar para puxar muito peso e correr igual maluco na esteira. Não pode. É a mesma coisa com o inglês. Claro, na esteira você vai acabar machucando o seu paciente. Mas no inglês o que vai acontecer é uma frustração. Então se você é muito básico e você começa com um conteúdo de avançado, você não vai conseguir entender esse conteúdo e você vai acabar se frustrando. Em compensação, se você for um intermediário avançado e começar com um conteúdo muito básico, você também vai se frustrar por outro lado, porque você não vai aprender nada. E você vai se sentir naquele limbo de estar estudando inglês há 2, 3, 4 anos e nunca chegar na fluência. Então, é muito importante você saber o seu nível para você conseguir determinar onde e o que você vai estudar, em que horas você vai estudar, onde você vai começar e também para você conseguir traçar o seu objetivo, que é o nosso segundo ponto de afiar o machado. Se você quer estudar inglês, você precisa traçar o seu objetivo. Isso é muito importante, porque se você entra numa academia, por exemplo, e você só quer emagrecer, é diferente se você quer se tornar um bodybuilder, se você quer ser um levantador de peso profissional, se você quer ficar super malhado, porque isso vai determinar a quantidade de horas que você vai precisar estudar, a frequência que você vai poder estudar e a intensidade que você vai estudar. Então se você virar para mim e falar, Gabriel, em 6 meses eu tenho um trabalho no exterior para... Eu vou trabalhar no exterior em 6 meses. Cara, você vai ter que ter uma jornada de estudos muito mais intensa do que aquele cara que quer aprender inglês para daqui a 2, 3 anos ingressar no mercado de trabalho. Então, o objetivo vai determinar todo o seu cronograma de estudos. Todo o resto é técnica, é método, é sentar a bunda na cadeira e estudar com um método efetivo. Mas se você tem um objetivo mais urgente, um objetivo mais intenso, um objetivo menos intenso, menos urgência, isso tudo vai determinar o seu cronograma de estudos, que é uma parte extremamente essencial. Assim como, de novo, eu sei que tá ficando chato, mas de novo, a academia. Se você tem um planejamento de séries efetivo, você sabe quanto que você vai ter que ir na academia. Imagina, você chega na academia, você sabe que você vai malhar, não, vou decidir hoje. Isso não é efetivo. Você precisa de um planejamento, você precisa de um cronograma, e assim as suas sessões de estudo e a sua evolução no inglês vai ser muito, mas muito, mas muito maior, tá bom? Então, eu sei que é uma coisa chata, eu também sou ruim, eu tenho que me organizar, igual eu falei, eu gosto de planejamento, mas eu sou ruim em seguir esse planejamento. Mas é uma coisa que vocês vão sentir muita diferença. Se você souber quanto tempo você precisa estudar, por que você precisa estudar esse tempo todo e que dias você vai estudar, tá bom? E eu vou dar um exemplo. Eu vou exemplificar para vocês. Exemplo. Cara, Gabriel, eu não tenho data, mas eu quero ser professor numa faculdade, numa universidade lá fora. Cara, você não pode errar. Se você é um professor numa universidade, principalmente de um bom nível, de um nível superior, cara, você não pode ter um inglês meia boca. Então o seu estudo, o seu objetivo vai ser um inglês muito mais intenso. Não vai ser um inglês só para um trabalho comum. Não vai ser um inglês só para viajar, para conversar com um americano. Você vai precisar de uma alta proficiência, o que vai gerar o quê? Sessões de estudo mais intensas, sessões de estudos mais longas, um longo período em que você vai ficar aperfeiçoando o seu inglês. Então, de novo, primeiro, identificar o seu nível, para você ter comparação, para você saber onde você está. Depois, traçar o seu objetivo, para você ver quanto tempo você vai ter que ter esse resultado, para você saber se você vai estudar pouco, se você vai estudar muito, se você vai estudar de boa, se você vai estudar mais intenso. Tá bom? Não negligencie essa parte, por favor. Você não quer ficar com o seu machado cego. Você pode sentar e hoje começar a estudar sem fazer esses dois, mas eu te garanto que não vai ser tão efetivo como se você tivesse feito esses 2 pontos, que são muito simples e demoram muito pouco tempo, tá bom? E óbvio, gente, assim, tudo isso funciona como um caminho das pedras, certo?
Se você tem o seu nível, se você sabe onde você quer chegar, você ainda, óbvio, ainda vai precisar do seu transporte, você ainda vai ter que saber como você vai chegar nesse objetivo. Mas concorda que você nunca vai comprar uma passagem aérea sem primeiro saber onde você quer ir? Primeiro você decide, eu sou Gabriel, eu quero comemorar meu aniversário, é o meu atual estado, eu tenho tanto de dinheiro e eu quero ir para a Europa. E aí eu vou ver se meu dinheiro cabe, sei lá, Portugal, eu quero ir para Portugal. Será que eu tenho condição de ir para Portugal? E aí eu vou precisar ver passagem aérea, eu vou precisar ver como eu vou chegar em Portugal, o que eu vou fazer em Portugal. Mas primeiro eu preciso ter, concorda? Eu preciso saber para onde eu vou. Então é importante que você não pule essas duas partes, ok? E agora vamos para a nossa parte mais prática. Qual é a parte mais prática? Ó, aqui a gente vai ver como se fosse a passagem aérea. Como é que você vai chegar lá? Você já sabe quem você é, onde é que você está, o que você está fazendo. Você já sabe onde você quer chegar, você já sabe o seu objetivo, certo? Você afiou seu machado e você está pronto para começar a estudar. E aí? O que você faz? Eu vou falar um pouquinho da minha perspectiva. Óbvio, vocês têm que botar uma coisa só na cabeça. Por que existe tanta polêmica sobre estudar inglês? Por que tanta gente fala tanta coisa diferente? Porque não existe uma ciência exata para você aprender inglês. Óbvio, tem neurociência, tem os linguistas que estudam os métodos mais eficientes, mas não é uma ciência exata. Não existe um meio só, uma forma de chegar lá. Assim como você pode ir a pé, você pode ir de ônibus, você pode ir de carro, você pode ir de avião, você pode ir de, sei lá, barco, canoa. O inglês é mais ou menos a mesma coisa. Tem coisas que vão ser mais eficientes, coisas que vão ser menos eficientes, tem coisa que vai ser igual ficar parado, que não vai funcionar. Mas você precisa entender que às vezes, sei lá, você enjoa em ônibus. Então você não vai pegar ônibus. Mesmo que seja o mais barato, por exemplo. Você precisa ir de avião. Ou você tem medo de avião, não pode pegar avião. É a mesma coisa. Você precisa achar um método que, além de eficiente, se conecte com você. É a mesma coisa que eu falo como professor, gente. Tem gente que me escolhe como professor e tem gente que não vai me escolher como professor. E isso tá tudo bem. Você precisa entender o que funciona para você. Óbvio, seguindo a mesma premissa que eu sempre falo. Tem uma base. Em alguns instantes eu vou falar essa base que é a estrutura de qualquer método de inglês que tem que conter, mas tem que ter essa espinha dorsal, tem que ter o esqueleto. Sem esse princípio, sem essa estrutura, nenhum método vai funcionar. Mas tendo essas características, e aí cabe a você indo personalizar o seu método, tá bom? É igual você me falar que quer fazer uma dieta do seu jeito, mas que você vai comer 1 quilo de brigadeiro todo dia. É óbvio que isso não vai funcionar. Todo mundo sabe que isso não vai funcionar. Ou só comer salada. Eu vou comer só salada pro resto da minha vida. Também não vai funcionar. Então, vai pender para os dois lados. Do pouco esforço, do esforço demasiado. Então, você tem que ter uma base, que é como se fosse uma alimentação saudável, com um déficit calórico. Mas o que você vai comer, certo? De que forma você vai estudar depois que você já tem essa diretriz ideal? É o que a gente vai ensinar aqui, tá bom? Tem até um livro de um linguista que eu sigo, que é das bases da criação dessa teoria em que eu uso para desenvolver o meu método DSI, que é do Stephen Krashen, é o nome do autor. Ele indica, certo, que tudo aponta que o aprendizado de línguas, nesse nosso caso, aprender inglês, vai girar em torno de um fator extremamente importante. Qual é esse fator? Ele chama de input compreensível. Ele chama de comprehensible input, que é a teoria do input. Eu não vou falar extensivamente sobre o método. Lembra que eu falei lá com vocês no início? Eu vou ensinar como vocês começam a aprender inglês, o que vocês podem fazer. Mas, para qualquer bom método, você precisa ter uma mensagem em inglês sendo passada para você, sendo falada, sendo lida, o que seja. E essa mensagem precisa ser compreensível para o seu cérebro. E o que eu quero dizer com isso? Se eu falar I'm wearing
a gray shirt. Se você não fala nada de inglês, você não entendeu essa frase. Mas se eu falar I, Gabriel, am wearing a gray shirt. Você poderia falar até que maybe this is a black shirt. Mas para mim, isso aqui é black. Isso aqui é gray. And I have a black beard and a black mustache and black and brown hair and black eyebrows. Você precisa ter essa mensagem sendo compreensível para você. Eu não posso chegar aqui e falar, oh, I'm very thirsty, sem que eu faça com que essa mensagem, I am very thirsty. I'm not thirsty anymore because I drank water. É óbvio que você não vai entender tudo. Você não entendeu talvez o verbo, a conexão, a conjunção, o que seja, mas você precisa entender o geral. Você viu que eu fiz um sinal assim, depois eu bebi água. O que quer dizer? Eu tava com sede, eu bebi água, não tô mais com sede. Essa é a base de qualquer método, certo? A forma com que você vai aprender, aí já vai mudar de N formas. Mas essa é a estrutura e o esqueleto que eu utilizo no método que eu desenvolvi e que os linguistas, os maiores linguistas do mundo, usam para indicar que esse seja um dos melhores e mais eficientes métodos. Então, se eu tivesse que resumir esse método para vocês a linguagem, no caso o inglês e qualquer outra, ela é uma representação de códigos para coisas que têm um significado específico. Então, por exemplo, cadeira não é uma cadeira, é um objeto que você usa para sentar e se apoiar. A palavra cadeira é um código que a gente atrelou a esse objeto, para que dê um significado e uma forma mais fácil da gente falar. Objeto que usa para sentar, não, você dá um código para ele e vira cadeira. Assim como em inglês a gente tem chair. Isso aqui é uma chair. Mas você concorda que o significado sempre vem antes? O que muda é o código da linguagem que você usa? Então é por isso que você tem uma forma extremamente eficiente de aprendizagem de línguas quando você junta o significado do objeto direto com o código que você quer passar, sem passar por outra língua antes. Que é por isso que no método tudo também indica que você não deve traduzir, ou que você deve evitar ao máximo traduzir. Porque isso vai impedir com que o seu cérebro faça uma conexão direta com o significado, direta com a imagem, e que ele vá primeiro para o português. E aí acostumando essa ligação totalmente ineficiente, que é você passar para o português, traduzir, ver o significado e jogar para o inglês. Então, o método tem que utilizar isso. Agora, você fazer uma sessão de estudos eficiente usando esse método já é um pouquinho mais difícil, certo? Porque você vai precisar que esse conteúdo em inglês, se você é muito básico ou intermediário, tá, gente? Se você já é mais avançado, você já precisa de bem menos indicações visuais para você entender. Você sabe que eu tô falando I'm wearing a gray shirt. Se você é avançado, você tem que entender isso. Não tem questão. Então você não vai precisar de tanta representação visual, tanta mímica. E como que você vai fazer isso? Se você é um intermediário ou um básico? É simples. Você precisa usar, por mais esquisito que isso soe, principalmente para quem é adulto, para quem é mais velho, histórias e desenhos para criança. Porque se você concorda comigo que a gente está tentando aprender inglês, tentando emular um pouco o jeito que essa criança aprende, você vai usar de desenhos animados, de músicas, de histórias, que tem uma representação visual do que está sendo passado. Igual eu fiz aqui com vocês. Óbvio, sei lá, se você é um multibilionário que quer contratar um mímico para ficar conversando com você, explicando tudo que ele tá falando, também é uma opção, gente. Não sei. Tem de tudo nessa terra. Mas o ideal é que você pegue conteúdos que já existam, ou que você consiga investir para ter acesso, e aí você vai conseguir estudar de forma muito eficiente, tá bom? Lembrando que esse método, essa sessão de estudos, se você é muito básico, você precisa começar com conteúdos muito básicos. É de extrema importância, por isso que a gente afiou o machado.
Então, se você quer aprender inglês, se você quer começar a aprender inglês, depois de ter feito o seu objetivo e o seu nível, e você concluiu que o seu nível é muito básico, muito iniciante, você precisa começar com conteúdos muito básicos. Por exemplo, eu fui estudar francês e eu peguei uma história para criança com animações pra como é que falava? Era uma história muito famosa, sei lá, mas era bem básica, era bem simples, eu me sentia até mal, me sentia uma criança vendo aquilo. Mas tem que ser. Você não pode chegar hoje e botar um Game of Thrones. Cara, não pode botar um Game of Thrones. Não pode! Senão você não vai entender absolutamente nada, porque é uma série com um diálogo muito avançado, um diálogo muito difícil, que você vai usar lá na frente quando você já estiver fluente para aprender vocabulário, certo? Então, é ideal que você faça, afie o seu machado, e aí você consiga usar um conteúdo bem certinho, direcionado para o seu nível de inglês, tá bom? E sempre, gente, ó. Ah, Gabriel, eu reparei aqui que você não falou de estudar os tempos verbais. Não falei. Por quê? Se você é novo, você sabe que eu não gosto de estudar língua pela gramática. É verdade, é uma coisa que até hoje ainda se acredita, que precisa estudar gramática para aprender gramática. E não é bem assim. Eu tenho outros conteúdos falando mais disso, eu não vou me estender aqui, senão vai dar 40 minutos de live. Então, não é para você botar legenda em português nesse conteúdo, não é, por mais iniciante que você seja. Vai ser difícil no início, eu sei que vai, mas vai atrapalhar muito você. Então, não usa legenda em português. Não faz tradução simultânea, ficar traduzindo todo o texto. Você vai esquecer, você vai se confundir, vai ser um saco. Evita ficar decorando listinhas de vocabulário e evita ficar fazendo listas de conjugações verbais. Óbvio, de novo, mas Gabriel, você falou que tudo depende. Sim, tudo depende. Mas tem coisas extremamente eficientes e tem coisas nada eficientes. Tem um linguista que eu sigo que ele gosta de começar estudando pela estrutura gramatical da língua. Cara, se você quiser, vai fundo. Eu não gosto. Eu acho muito difícil, eu acho muito complicado você estudar uma estrutura gramatical de uma língua. Isso não é ficar estudando gramática igual ao colégio cursinho. Não é ficar conjugando o verbo. É você pegar uma estrutura geral de como se constrói as frases, como o inglês lida com algumas coisas, com alguns tempos verbais. Mas não é você sentar na cadeira todo dia e fazer lista de 30 verbos de conjugação verbal. Isso não funciona. E é por isso que 95% para mais da população brasileira não fala inglês. Porque a maioria das pessoas e de outros professores ensinam de formas retrógradas e tradicionais que infelizmente não funcionam. Ou felizmente, né? Se você não gosta de estudar gramática, ainda bem que não funciona. Eu sou uma dessas pessoas. Mas eu conheço muita gente que ama estudar gramática. Então ela acha um jeitinho ali de introduzir a gramática para dar uma acelerada no aprendizado. Mas não é necessário, não é essencial e não é efetivo. Então, se você odeia estudar gramática, você pode deixar de lado, que ela vai começar a vir de um método de uma forma natural e bem mais lá pra frente, igual a gente faz na nossa língua nativa, quando você já tiver conversacional, quando você já tiver quase fluente, você vai e estuda um pouquinho ali para você ir pegando melhor e aprimorando, lapidando o seu inglês. Principalmente se o seu objetivo lá de trás remete a alguma profissão ou algum nível extremamente avançado, que você vai precisar saber uma regra gramatical, uma estrutura perfeita e tudo isso, tá bom? Então, de novo, é muito simples. Lembra que eu falei, eu não vou falar aqui pra vocês, estuda 1 hora por dia, entra no site tal e lê tal coisa e faz exercício, porque isso não é efetivo. Se isso fosse efetivo, você tinha saído do teu cursinho completamente fluente falando igual nativo, porque provavelmente você ficou 2, 3, 4 anos lá. Ou se você nem começou, você provavelmente não começou porque você não concorda e acha um porre, um saco, esses métodos tradicionais. Então, não precisa fazer nada disso, não é enrustido, eu tô dando direção aqui pra vocês, para que vocês tenham um bom começo e consigam ir desenvolvendo o seu treino. Sempre seguindo a estrutura do método que eu falei para vocês, que é o Comprehensible Input, que é, em português, o input compreensível, e você tendo noção daquele conteúdo bem adequado ao seu nível. E só mais um adendo que eu esqueci de falar, que é a progressão do nível de dificuldade. Então, se você sentir que o conteúdo está ficando muito fácil, você bota o nível mais 1,
que é isso? Não muito difícil, mas difícil o suficiente para ser um desafio para você aprender, e não muito fácil, que aí não é um desafio e você não aprende nada. É igual, imagina que um faixa roxa de jiu-jitsu vai ficar dando pau em criança branca. Criança de faixa branca, entendeu? Vai ficar brincando não, vai ficar no tatame com uma criança de faixa branca. Cara, ele provavelmente nunca vai evoluir, certo? Provavelmente, eu não sou jiu-jiteiro, não faço nada de jiu-jitsu, eu tô só usando uma analogia que veio aqui na cabeça, mas é isso. Então, se você é um cara muito, muito bom no xadrez, e você vai ficar só jogando com o teu primo de 8 anos que nunca jogou xadrez na vida, você provavelmente não vai melhorar, você nunca vai aprender nada. Você pode até se divertir, mas você não vai aprender. Então, é a mesma coisa com o inglês. Você precisa que esse conteúdo seja bem ali alinhado com o teu nível e o quanto você está evoluindo, tá bom? Então, ó, aqui, depois disso, óbvio, e óbvio, gente, aqui é uma live de 30 minutos, de 40 minutos, de outras 10, 15, 20 lives que eu fiz. É só uma diretriz de como se estrutura um bom método, como você começa a estudar e como você pode desenvolver mais o seu inglês. Não é, meu Deus, eu vou sair daqui fluente, Gabriel. Não é isso. Então, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem sempre comentar, você pode botar na gravação, você pode mandar a DM, que eu respondo. Mas você vai conseguir, pelo menos, engatar uma boa sessão de estudos de inglês. Você vai conseguir melhorar o seu inglês assim. E você vai conseguir já começar a treinar todo o essencial para você. E você pode reparar uma coisa também. Eu não falei sobre falar inglês aqui. Vocês repararam nisso, né? Porque não é necessário. De novo, a literatura nisso é muito clara. Você não precisa começar falando desde o começo. Começar desde o começo, né? Começar desde o início dos seus estudos. Sabe aquela historinha, aquele meme? Que você vai falar com a professora de inglês, ela te obriga a falar inglês, senão você não pode nem ir no banheiro? É isso, não tem necessidade. Isso é uma pressão desnecessária que pode causar até um trauma com o inglês. Então você não precisa começar falando. Você pode deixar a fala para quando você já tiver um pouco mais avançado, mas nunca deixar que a insegurança te impeça de tentar e de treinar. Muito menos medo de errar, tá bom? Não precisa começar de dia 1, primeiro mês ali já falando inglês, não precisa. Mas uma hora você vai ter que falar. É o seu objetivo final. Então, não pode ser por insegurança, não pode ser por medo. Vai ser simplesmente, se você ainda não sentir que você tem um bom nível para conseguir montar frases e conseguir conversar, você não precisa começar falando. Então a gente não falou do speaking e nem vou falar, tá bom? Porque a gente já está até indo para a finalização da live. Tá acabando minha água. Então, gente, ó, recapitulando brevemente aqui, fase de afiar machado. Primeiro de tudo, você vai determinar teu nível básico, intermediário ou avançado. Depois, você vai traçar o seu objetivo, se você quer ser um professor de inglês, se você quer só viajar, se você quer melhorar o teu inglês para o mercado de trabalho, sei lá, vai traçar o teu objetivo. Depois disso, você vai conseguir montar o teu cronograma de estudos, igual eu falei, eu não trouxe um cronograma aqui, porque vai depender do teu caso, certo? Se você vai ter que estudar muito, eu sempre indico para os meus alunos pelo menos 30 minutos por dia, pelo menos. O ideal seria 60 minutos, 1 hora aí por dia. Claro, se você tem mais tempo disponível e você quer aprender mais rápido, estuda mais. Só não pode exagerar, não pode mesmo. Ou, cara, Gabriel, só tem 15 minutos por dia, estuda o que você puder. Sei lá, faço faculdade, estudo, tenho 3 filhos, cuido de casa, tenho babá, tenho cachorro, só tenho 15 minutos por dia. 15 minutos vai ser, certo? É ideal de 30 a 60 minutos por dia. Então você vai montar o seu cronograma, todo dia estudar um pouquinho, tá? Dia sim você vai falhar e tal, mas é ideal que seja todo dia, pelo menos 30 minutinhos a 1 hora por dia. Depois você vai escolher um bom método que tenha a estrutura que eu te falei, do código com compreensão da mensagem. E depois você vai treinar. E aí você já vai poder começar a desenvolver o seu inglês para que você aplique técnicas mais avançadas e depois comece a treinar a sua fala, tá bom? Super simples, é um resumão aqui para você. Se você chegou agora, a gravação depois vai ficar disponível, tá? Não é a mesma coisa que você assistir ao vivo.
Tem sempre alguma coisa. É live, né, gente? Não tem jeito. Então, se você tá chegando agora, depois a gravação vai ficar disponível para vocês, tá? Ela fica disponível depois para vocês aqui no Instagram e no YouTube. E aí você pode voltar lá, pode ver, pode comentar, pode curtir, pode enviar pro teu amigo, pode fazer o que você quiser e rever para você ter noção direitinho do que você vai fazer, pausar, e aí você consegue estudar melhor, tá bom? Então, ó, é isso, gente. Agora a gente já vai pra finalização da live, já deu aqui mais de 40 minutos. Já tô falando há muito tempo. E eu sempre deixo vocês com uma coisa. Quem é antigo já sabe, quem tá chegando agora eu vou explicar. No finalzinho da live eu gosto de deixar uma ação que vocês consigam fazer hoje. Óbvio, tá tarde, Gabriel, eu sei, cara, então faz amanhã de manhã. Se você tá nessa parte aqui, se você vier aqui até o final, primeiro de tudo, obrigado pela sua presença, tá? Espero que você tenha gostado, deixa aí seu comentário, sua crítica construtiva, seu elogio, que aí depois eu respondo. E se eu não respondi algum comentário da sua live aqui, é porque geralmente eu deixo o telefone virado, tá bom? Então não se preocupe com isso, eu não tô ignorando nada não. É porque eu realmente não consigo ver por causa da qualidade da câmera. E eu vou deixar vocês com uma ação para você fazer hoje ou assim que você conseguir. Mas uma coisa prática. O que vai ser? Ai, Gabriel, preciso escolher meu método agora? Não. Começa a afiar seu machado. Sai dessa live e vê de novo depois, vê de novo. E traça o seu nível de inglês. Começa a afiar o seu machado. Para você poder engatar depois nos estudos. Eu sei que dá preguiça. Ai, meu Deus. É aquela história. Segunda eu começo a dieta. Segunda eu começo a academia. Começa logo, cara. Afia o teu machado para você sentar e estudar. Porque daqui a um ano você vai estar agradecendo ter começado hoje. Porque você vai estar fluente. E hoje inglês é uma necessidade. Não é nem mais bom ter inglês. É necessário no mundo globalizado de hoje você ter inglês. Então, começa hoje. Eu vou deixar vocês com essa missão. Tá? Não é um dever de casa, gente. Não gosto dessa palavra, dever de casa, homework. Não existe isso. É só uma missão para você começar hoje a afiar o seu machado. Determinar teu nível de inglês, traçar o seu objetivo e começar a estruturar o seu cronograma. Você pode fazer isso hoje. 10, 15 minutinhos você vai ter acabado. E aí depois você com calma vai montando a tua rotina perfeitinha, vai estudando um método melhor, vai vendo mais conteúdo, vê outras lives aí, ó. E aí você vai conseguir sentar a bunda e começar a estudar inglês e ver resultado. Porque é isso que todo mundo que está aqui quer. Chegar na fluência do inglês para poder morar fora, estudar fora, ou até melhorar de vida aqui no próprio Brasil. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. De novo, qualquer dúvida depois vocês deixam no comentário que eu respondo vocês. E muito obrigado pela presença. A gente se vê toda terça-feira, meticulosamente, 8h30 da noite. Tá bom? E eu vejo vocês na próxima terça-feira.